iniciando mais um podcast Iceberg. Hoje é quarta-feira. Provavelmente para vocês roda, para vocês roda na quinta-feira. Porto Alegre tá chovendo. Acabei de reclamar aqui que eu tava com dor de garganta, mas eu aposto que a minha agenda não tá tão corrida quanto a do convidado de hoje, que chegou relatando aqui que tá fazendo uma agenda do caramba. Que não tá... Como é que eu vou usar? Não é que não é fácil, porque para ele é fácil, óbvio que é, né? Muito bem preparado, com 2 mandatos como vereador. Estamos recebendo hoje Felipe Camozzato, do Partido Novo. Mais uma vez eu quero ressaltar que nós recebemos todos os partidos aqui, são todos muito bem-vindos. Obviamente, eu sempre ressalto que nós trazemos a verdade, né? Eu sempre gosto que traga o entretenimento, aquilo que as pessoas não contam, né? Por isso que o nome é Iceberg, que é uma parte que as pessoas não veem. E essa é uma corrida que o que tu tá fazendo agora, estando deputado, as pessoas não veem como tu também estava vereador, que é agenda, que é correr, que é visitar. E agora num núcleo muito maior, né? Que é o estado todo, porque vem votos de vários lugares. Claro que não fura aí 497 urnas, mas... um bom bocado dessas, né, Felipe? Seja bem-vindo ao podcast Iceberg. Bom, muito bom poder estar aqui. Qual é a câmera que eu falo? Essa aqui, essa né? Aqui. Olha aí. É um prazer estar falando contigo e sendo recebido aqui um pouco. Vamos bater esse papo, falar bastante sobre esse lado de baixo do iceberg. Então, eu até tenho que me cuidar um pouco, que eu sou bem sincericida, assim, sabe? Então, se me deixar falar muito e bem abastecido de café, isso aqui vai parar no STF e eu vou pra Papuda, né? Então, eu tenho que cuidar. Viu? Quero café que patrocina aqui. A ProHerb pode mandar mais umas cargas aí de café pra gente... E um advogado. Depois só entra com o advogado, só fala na presença mas agora do que não dá pra falar mais a verdade, né? Ou melhor, tá ameaçado esse negócio de falar a verdade. É perigoso hoje em dia falar a verdade. São pautas que estão acontecendo nesse momento, né? Da PL, aí foi prorrogada, essa coisa toda. E tem muita discussão, porque não tem muito conhecimento sobre isso, né? E aí tu concorre a primeira vez no ano de 2016. Faz uma boa votação, já concorre pelo Novo. Isso. Fui o primeiro eleito pelo Novo no Brasil. E fui fundador do Partido Novo no Rio Grande do Sul. Antes disso, eu não tinha concorrido nem para Grêmio Estudantil, nem nada, né? Na verdade, minha formação é administração, minha pós é em finanças. Eu, durante quase 10 anos, trabalhei no mercado empresarial, trabalhei com consultoria, depois fui sócio-diretor de um grupo de serviços ambientais. A gente tinha matriz em Canoas, tínhamos aí, eram mais sócios, né? Eu era um sócio que começou como estagiário e se tornou sócio. Mas tínhamos lá 70 funcionários, filial em Farroupilha, enfim, né? Eram 13 empresas no grupo. E em 2013, por aí, que eu realmente comecei a me envolver com política, fundando o Partido Novo no Rio Grande do Sul, especialmente por conta das dificuldades de licenciamento ambiental, as burocracias que eu passava na empresa. E aí eu me indignei com aquilo e falei, olha, não é possível que não tenha ninguém para mudar isso. Isso acabou levando à fundação do partido e depois, com o impeachment da Dilma e todas as mobilizações, acabei topando ser candidato. Mas eu não tinha pretensão de me eleger, eu achei que ia ajudar a eleger alguém do Novo, acabei sendo o 5º mais votado na primeira eleição em Porto Alegre. Aí tive a responsabilidade, né, de fazer um bom mandato e depois fui reeleito com a 3ª maior votação na capital. Saí do grupo social que eu participava, né, saí da empresa. E depois, em 2022, eleito deputado estadual pelo Partido Novo, então, que é o que eu estou fazendo agora, né? Então, antes eu ia até Itapuã-Elami, agora eu tenho que ir até Uruguaiana, né? Então, é um pouquinho mais longe, mas tudo certo. O gosto da derrota não experimentou ainda, Camozzato. Não, estou invicto em campanhas eleitorais, né? São 3, né? Mas diz o prefeito de Santo Antônio da Patrulha que vota é que nem saúde, quanto mais melhor, né? Ah, é verdade, o Massulo? Não, então, Rodrigo Massulo, grande amigo, já visitei ele algumas vezes lá, é um baita cara. Enfim, né? Boa frase dele. Ele disse aí, eu gosto dessa frase aqui, porque e realmente representa, né? Porque voto a gente nunca sabe o que vai te eleger ou não. A gente tem uma perspectiva, faz um cálculo, vê partido, né? Que nem tu esperava eleger alguém do Novo e não esperava que fosse tu, né? E logo numa primeira candidatura, tipo assim, que queijo de sucesso logo de início, né? Sim. Eu sempre falo, existem vários tipos de candidatura, que no início já vai, funciona, mas aquela que tu vem galgando o espaço, vem se preparando, concorre a primeira vez, faz, e aí tu começa a ver também onde é que é o teu nicho, onde é que é a tua votação, qual é a pauta. E agora, quando tu concorreu para vereador, tu tinha um nicho específico na realidade, né? Tu entrou por um motivo, né? Sim. E aí tu pegou o voto daquela parcela. Sim. Né? Então, assim, tu não pensou em fazer, sei lá, 1,5 milhão de votos, 10% da votação. Não.
Tu trabalhou com as pautas dentro do teu nicho. Acho que esse é o maior erro, na verdade, né, Isis, de quem nunca concorreu e quer entrar na política e achar que precisa fazer uma candidatura de prefeito concorrendo a vereador, né? Precisa ir em tudo que é lugar, falar com todo tipo de pessoa, falar sobre todo tipo de ideia e todo tipo de assunto. Esse é o principal erro que tem, né? Porque aí tu não consegue fazer nada bem feito. E tu não consegue te identificar com nada. E aí, né, ninguém vai confiar em ti o voto, salvo quem é muito teu amigo, né, ou familiar. Então, isso é uma coisa que desde o princípio eu procurei fazer. E aí, meus estudos, especialmente na área de marketing, né? Minha formação é administração com ênfase em marketing, depois minha pós foi em finanças. Mas nessa ênfase em marketing, eu trabalhei com pesquisa de mercado, trabalhei com planejamento estratégico, trabalhei com plano de comunicação. Então, e na empresa eu era sócio comercial em marketing também. Sim. Então, essa experiência me ajudou bastante também a pensar em posicionamento também numa campanha eleitoral. O candidato, numa eleição, ele não deixa de ser um produto numa prateleira, né? Só que tu entra num supermercado que tem, no caso de Porto Alegre, candidatos a vereador são 800. Então, tu tá entrando lá, digamos, eu tô procurando leite, tem 800 caixas diferentes de leite. Qual que tu vai escolher? Né? E aí, tu vai ter que saber se tu quer o leite que entrega tudo. Não existe o integral, semidesnatado e desnatado ao mesmo tempo, né? Que é o que alguns candidatos tentam ser. Sim. Né? Em diferentes formatos, quantidades, né, variações de sabor e por aí vai. Então, tu tem que ter um conhecimento do que tu quer fazer, para quem tu quer falar, o que tu quer falar, né? Isso a gente procurou fazer desde o princípio. O Novo ajuda muito nesse sentido, porque o Novo já é um partido de opinião, né? Que tem um recorte de direita liberal, e aí já ajuda a, de certa forma, desenhar algumas linhas de onde a gente vai trabalhar. Não vai ver um candidato do Novo falando que a gente tem que preservar as estatais, ou precisa, né, tributar os ricos, as grandes fortunas. Tem que ser alinhado com a ideologia do partido, né? O Novo, eu acho que ainda tem essa estruturação, porque antigamente se tinha essa ideologia partidária, né? Com o MDB e assim, com o PT, né? Tu tinha uma ideologia. Sim. E depois acabou se perdendo ao longo do tempo, até pelo jogo das cadeiras, foi se alterando, né? Quem tinha essa ideologia talvez estava ali. E o Novo não, ele é um pouco mais, vamos dizer, um pouco mais justo com isso, né? Essas são as ideias, esse é o nosso plano, e a partir disso, se tu se enquadra, beleza, vamos continuar, se não, valeu, obrigado, o cara crachá, eu sempre falo. Até porque eu já vi candidatos no interior que queriam participar do Novo e tal, e aí participa de uma entrevista, né? Assim, se tu quer se filiar num partido, MDB, PT, PP, tanto faz, tá? A sigla, tanto faz. Tu vai lá, conversa com a executiva do partido, tu recebe uma folhinha desse tamanho, hoje em dia é tudo digital, tá? Mas eu sempre falo que para bonificar a ficha é assim, né? No interior ainda funciona assim. Vai lá, escreve teu nomezinho, tu é do partido, beleza, valeu. Não precisa nem pensar no partido, quem tá no partido, quem não tá. O Novo, não. Até a gente está dando uma modernizada nesse próprio processo, né? Por entender que a seletividade do Novo acabou deixando muita gente boa de fora do partido também em pleitos anteriores. E até teve uma modernização da própria gestão partidária, desde que o João Amoedo saiu do partido, né? O próprio João e a gestão que o João vinha fazendo no partido era uma gestão que a gente brinca assim que, olha, se o sujeito não fosse realmente muito bom, muito iluminado, assim, ele era reprovado num processo seletivo. E a gente sabe que não funciona assim, nem todo mundo já nasce preparado para defender as ideias liberais e com conhecimento para isso, e com qualidade de oratória e conhecimento de campanha e de atuação parlamentar. Né? Muito disso se desenvolve no decorrer da caminhada e o partido pode estar ali para ajudar a desenvolver aquela pessoa. Então o Novo está transformando sua estrutura para ser um partido onde a gente consegue transformar aquela indignação da pessoa em ação, mas direcionar para um aprendizado do que a gente defende. Né? Então, a Isis quer muito ajudar, acha que tem um espaço para ela na política, ela tem essas convicções. O Novo vai dizer, olha, Isis, essas convicções fazem sentido com o que o Novo defende, mas vamos te dar um pouco mais de ferramenta, vamos te ensinar por que é importante reduzir impostos, vamos te ensinar por que é importante falar sobre privatizações, vamos te ensinar por que o modelo que a gente tem hoje de Estado, de tributação tributária, administrativa, tudo mais, funciona dessa forma, que modelo que o Novo enxerga. Ou seja, nós vamos te municiar com mais ferramentas para tu ser uma candidata mais completa, ter mais argumentos para poder enfrentar uma eleição e depois para poder atuar em mandato. Ou seja, de certa forma, o Novo quer se posicionar como um partido que ajuda a formar seus quadros e uma vez que forma seus quadros, ele recebe, de certa forma, uma autorização para concorrer, né, ao mandato. Diferentemente do processo que vinha sendo até então, é que se tu não chegasse pronta, o Novo dizia, olha, não tem espaço. Né?
Dos pré-requisitos é a ficha limpa, né? Até Sim, então, não essa sei se se vai mantém, continuar. se mantém. Eu acho que essa é o principal diferencial, assim, que realmente, se tu não tivesse a ficha limpa, tu não pode nem pensar em participar do novo, até pelas ideias, pela ideologia, né, que vocês entregam, né? E assim, né? Eu acabo convivendo muito bem com diferentes parlamentares de diferentes siglas partidárias. E uma coisa que recorrentemente eu acabo ouvindo são lamentações de colegas meus de outros partidos dizendo assim: pô, uma coisa é tu debater e tu divergir porque vocês discordam da ideia. Outra coisa é porque tem má fé ou canalice da pessoa que está debatendo, porque tem um interesse escuso. Isso aí. Aí isso desmotiva, isso tensiona, isso gera aquela inimizade, insegurança ou um clima de revanchismo Porque que já mina a relação, já não né? tem mais pauta, não tem mais a pauta pelo entorno, né? Pro munícipe, na realidade, né? Exato, Fica exato. uma coisa pessoal, a gente vê isso muito, né? Até no bastidor a gente tava falando, esses ataques particulares, né? Tipo assim, o eleitor, o munícipe, ele vai lá, contribui, né? Paga seus impostos, quer o retorno, e aí tu vai discutir vaidades. E a política tem muita vaidade, né? Tem. E aí aquela história, né? Boa parte dos bons quadros na política, seja brasileira, seja mundo afora, que tiveram grandes papéis transformadores nos seus municípios, seus estados, nos seus países, eles tinham, de certa forma, um senso de propósito. Né? Eu tô aqui porque eu tenho convicções, tenho algumas ideias que eu acho que valem a pena serem defendidas. E eu acho que a gente aquela pessoa é movida pela esperança de conseguir transformar. A partir do momento que a instituição se deixa permear por esse tipo de interesse escuso, né, de má fé ou de outros tipos de conflitos personalistas, eu acho que isso acaba minando a esperança da pessoa de transformar e de conseguir ser motivada pelo propósito. Né? Acaba atraindo justamente o quadro por partido, que é um quadro que não está interessado no propósito nem na esperança, está interessado em ter um espaço para poder fazer sua atuação personalista. Sim. E isso acho que empobrece a política, né? Aí os grandes debates, os grandes temas, as grandes reflexões acabam ficando sujeitas muitas vezes a um debate de vaidade, né, que não interessa para o eleitor, como tu bem falou. Né? Acho que a sociedade empobrece com isso. Bem, isso, uma pauta que tinha do Novo também, que é o que mais tem, né? Assim que a gente vê, até de quem é mais leigo no assunto, né? Que é sobre o uso do fundo. Né? Não sei se pode falar aqui, se tu quer falar sobre isso. Não, podemos falar sobre tudo. Aqui não tem PL da censura. Né? Não dá ainda não, né? Um grande abraço pro Xandão, que eu tenho uma grande consideração. Vamos derrubar o iceberg depois. Então, assim, que a dúvida das pessoas era assim, beleza, não usa fundo partidário, né? Não usa lá o fundão que os outros partidos usam, né? A varrer aí são milhares e milhares de dinheiro. Porém, agora tá tendo essa nova, né, perspectiva. E aí, algumas pessoas me perguntaram, tipo assim, tá, mas olha só, o Novo agora vai usar o valor, virou do mano para mano, atacava tanto que não usava. Daí eu sempre falei assim, um pensamento que eu tenho. A coisa que mais custa hoje numa campanha política é o tempo de TV, que é o que é mais honorário, é super caro, né? Todo mundo sabe aí para fazer qualquer inserção na TV que tu vai contratar, segundos são 70, 80 mil reais. 30 segundos aí. Ainda mais for no horário nobre. O Novo tinha tempo de TV. Então, ele já usava, de alguma forma, o fundo. Não era zeradão de fundo, como falam. Eu tô mostrando para vocês o iceberg. O que custa é o tempo de TV. É um direito, mas tem um custo. A emissora, inclusive, recebe por esse tempo de TV. Então, ali, o Novo já usava um pouco do fundo. Só que agora, a nova estruturação chegou para mim, porque eu não tive acesso ao pessoal, que o fundo eleitoral do Novo não é usado como é usado os outros partidos, principalmente para material que vem, essas coisas. É para formação, como se fosse uma fundação, e aí a formação de novas estruturas políticas, estruturação de executiva, tudo isso, que para essa finalidade o uso do fundo do Novo. Então, vai ser utilizado, mas de uma forma mais, como é que eu vou te dizer? Não é com assim, diferentes critérios. Com critério. Legal até falar sobre isso, porque permite que a gente possa justamente debater isso. Acho que é um debate super interessante. Pelo seguinte, lá atrás, quando o Novo foi fundado, 2011 começou, né? 2009, depois 2011 começou as assinaturas e tudo mais, e eu entrei no projeto ali em 2013. Não existia limite para doação de PJ, nem limite para doação de pessoa física, né? Pessoa física e pessoa jurídica podiam doar os valores que quisessem. Além disso, não existia fundão eleitoral, né? O fundo partidário era, se não me engano, de cerca de 300 milhões de reais ano, distribuído proporcionalmente entre as legendas. Não existia as federações partidárias, não existia a cláusula de barreira de desempenho, né? Dos partidos. Então, assim, bastante coisa mudou dentre a concepção original do Partido Novo da política atual.
né? O fundo partidário saiu dos 300 milhões para 1 bi. O fundão eleitoral foi criado, depois de 1 bi criado, foi para 5. Se restringiu doação pessoa jurídica, se restringiu doação pessoa física, 10% do valor declarado no IR do ano anterior. Isso eu sempre falo. Se vocês querem doar na campanha, se preparem antes, é o imposto de renda 10% do ano anterior. Isso. E aí muitas pessoas falam assim, tá, mas fulano recebeu do ciclano. Bom, aí tem que provar. É, Fulano recebe do ciclano. Bom, aí tu tem que ir lá e tem que provar, né? Porque no portal da transparência não tá. Então. No Divulgacante não saiu. Ou seja, de certa forma, né, inclusive no plenário do Congresso, numa das votações sobre as mudanças de financiamento de partidos, chegou-se a ter o boato de que a emenda era emenda Partido Novo. Para, de certa forma, minar esse espírito de renovação e de disrupção na própria política. Acho que a gente não tem problema nenhum de falar que o projeto concebido originalmente, ele ficou pelo caminho, né? Ele fracassou porque a própria política se reinventou e botou novas armas no combate ali, né? Então, todo aquele cenário que se tinha do campo de batalhas, por assim dizer, ele se modificou, né? E aí o Novo tem que tomar decisão. Nós vamos seguir fazendo a atuação política e eleitoral nas mesmas regras de quando nada disso existia, né? Até que ponto a gente não está sendo ingênuo? Então, assim, foi esse amadurecimento partidário. E eu acho que a gente pecou bastante durante muito tempo em insistir num discurso mais purista, né? Quando justamente, às vezes, as pessoas e a sociedade demandavam mais maturidade para fazer o enfrentamento das pautas que eram relevantes para o eleitor. Então, acho que é uma fase, eu particularmente acho que a gente ainda poderia ter feito um esforço maior de captação de filiações, de doações, antes de tomar a decisão de usar os rendimentos do fundo partidário, ou seja, o fundo eleitoral novo seguirá rejeitando a priori, tá? Não teve decisão para mudar isso, e o que teve de decisão de uso do fundo partidário é os rendimentos do fundo partidário, e não o principal. Né, para ter uma ideia do que significa isso, né? Como o Novo não utilizava nem fundão eleitoral, só que o fundão eleitoral podia ser devolvido, então o Novo devolveu os valores de fundo eleitoral nas campanhas anteriores. Mas o fundo partidário não é permitido a devolução. Então o Novo depositava numa outra conta, onde presta contas, e essa conta rende juro, né? Tá rendendo ali inflação mais um juro real de não sei, 2%. Então o Novo decidiu usar o rendimento disso aí. Né, o principal lá está por volta de 110 milhões, se não me engano, que é o acumulado desde a criação do Novo até hoje. E existem discussões se vai se usar ou não numa próxima campanha, o principal também, né? Os 110 milhões ou só o rendimento. O rendimento dá por volta de 12 a 15 milhões de reais ano. Claro que a renda variável depende do valor. Boa parte de renda fixa, mas é um valor que varia conforme taxa de juros, inflação, que tu vai ver quanto que é o ganho real disso, né? Isso por si só, esse valor de 12 a 15 milhões de reais, já é o dobro do valor de orçamento que o próprio Novo tinha. Ou seja, para satisfazer as necessidades financeiras do partido, já é suficiente, né? Agora, para o Novo se tornar uma das 3, 4 principais legendas do país, ainda é um recurso insuficiente, Sim. já que os grandes partidos brasileiros dispõem de centenas de milhões de reais e não de menos de uma dezena de milhões de reais. Então, o Novo está amadurecendo essas discussões e acho que é importante a gente poder debater sobre especialmente as regras de governança, que é o que tu falava. Beleza, vai usar o recurso? Sobre que regras? Né? O cacique vai determinar quem vai receber? Sim. Ele vai privilegiar um candidato ou não? Ou vai ser uma distribuição isonômica? Vai ter algum critério de produtividade de trabalho daquele candidato? Quem está conseguindo engajar mais pessoas? Quem está conseguindo ter uma rede social que impacta mais? Vai ter acesso a mais recursos? Ou não? Quais vão ser esses critérios? O presidente do diretório municipal, ele vai ter voz na alocação do recurso? Vai ser o presidente do diretório estadual? Vai ser um comitê de filiados? Quem é que vai deliberar sobre isso? Então, o Novo está definindo todos esses regramentos. Né? E os regramentos, quase todos os regramentos, eles dizem respeito, pelo que está se modelando hoje, a 2 indicadores. A número de filiados no município, né? E número de doações captadas pelos candidatos e pelas executivas. Então, na medida que tu consegue converter mais filiados e mais doações, tu consegue ser premiado com maior acesso a recurso. Então, é uma forma de ter uma meritocracia na distribuição e vedar que um eventual cacique partidário possa escolher o seu campeão ali e fazer o que a gente acaba vendo em outras legendas, né? Então, mas a gente não está sujeito a eventualmente, né, errar. Então, vamos ter que ajustar essas regras. Né? Eu acredito que atualizações tem que ter, né? Conforme o jogo vai se adaptando, as peças vão se jogando, vocês também precisam se adaptar até para se manter, né? Senão daqui um pouco, vocês sabem. Sim, deixa de existir para ficar no purismo, né? E outra coisa, daqui um pouco não usa, né? Tem uns baita candidatos aí, o Rio Grande do Sul, né? Tem o deputado federal do Novo, né? E depois, Marcel Van Hatten. que é o Marcel, então daqui um pouco não
não consegue talvez jogar o jogo, não consegue por causa dessas cláusulas, dessas coisas que tem na questão financeira, né? Então tem que ir se adaptando. E eu sempre falo, o diálogo é a base de tudo, né? Tem que conversar, tem que... Pra gente é diálogo e transparência, né? Sim. Porque, pô, um partido que prima pela ética, que exige ficha limpa até para ser filiado, o que a gente não pode errar é ter critérios claros, objetivos e transparentes, para que todo filiado, eleitor, possa consultar e ver que não, olha só, está sendo realmente prestado contas do que está se fazendo. Afinal de contas, é dinheiro do pagador de impostos, né? Então, deve-se ter responsabilidade com isso. Para quem se vê com essa ideologia de partido, para quem acredita nessa transparência, né? Tá aí o Novo, né? Se quiser ter o contato, se quiser se filiar, porque tem muitos jovens que não acreditam. Cima, isso. Tem muitos jovens que não acreditam que eu vou palestrar, eles não, eu já desisti da política, eu não gosto, não quê. E aí quando tu fala assim, olha, eu não faço propaganda para nenhum partido, né? Mas eu falo, olha, mas o Novo tem uma ideologia assim, para quem é jovem, que quer conhecer, quer aquilo, é uma oportunidade de né? Tu também chegou de um déficit de algo que tava, trabalhou em cima disso, tornou-se vereador, e aí tu fez uma campanha, vamos lá para a parte de campanha, tu fez uma campanha sem pandemia, uma campanha com pandemia e uma campanha sem pandemia de novo, né? Sim. Tu foi no comício 2014, 2013, 2014, teve comício, né? Na eleição de 2014. 2014? Teve, comícios? né? Sim. O que é? Tu tá falando sobre shows ou sobre eventos comício, de tipo campanha? Assim, ó, olha só. Olha a diferença. 2016 tu não podia nem chegar na casa das pessoas. Não, 2016 podia. 2020. Não, 2020, desculpa. Tá. 2020 tu não podia nem chegar na casa das pessoas, né? Isso. 2014... Qual eleição? 2016 ou 2014? 2016. Não, foi 16 a primeira 2016. que eu corri. Por que eu tenho 2014 por causa de uma surra que a gente cortou isso? Tá, vamos lá. Não, foi a primeira campanha que eu participei na vida. Foi em 2014 eu fui voluntário da campanha do Marcel. Que eu tinha conhecido o Marcel da URGS lá. Sim. Que a gente tinha sido contemporâneo de faculdade. E eu ajudei voluntariamente a campanha. Foi a primeira experiência que eu tive de campanha política. Mas assim, ajudei adesivando meu carro e indo em 3, 4 eventos, né? Então, assim, mandando pros meus amigos. Iniciou, né? Mandando pros meus amigos no WhatsApp, assim, esse alemão aqui é bom, vota nele e tal. Assim. Aí em 2016 vamos pra campanha. Teve que subir no palanque e falar. Tu tem uma oratória já, tu já vem do marketing, de como se posicionar, como falar e tudo. Mas mesmo assim, é um chão novo, né? Total. É outro mundo, né? Então, assim, a experiência que eu tinha, na verdade, era a experiência de ser gestor de empresa, ter uma equipe, ter que lidar com um funcionário, ou antes disso, né? Eu fui durante o tempo de faculdade, participei de empresa júnior, e fui presidente da empresa júnior, que é uma entidade sem fins lucrativos que presta consultoria para micro e pequenas empresas, chama PS Júnior, no caso, a da administração. E lá a gente tinha semanalmente reuniões, treinamentos, tudo mais, onde tinha que falar para 30 pessoas, 40 pessoas, né, que era o grupo ali, e eventualmente tinha apresentação para pais ou clientes. Então foi um excelente, né, treinamento para oratória, falar em público, né? Muita gente tem essa dificuldade, seja pela vergonha, tudo mais. Acreditem ou não, mas eu sou um cara introspectivo, eu sou tímido. Eu aprendi a ser extrovertido e não ser tímido na fala com a vida profissional e depois a política, né? Então, hoje eu me sinto plenamente à vontade. É que vai se moldando, né? Tu vai aprendendo, é a prática, né? Então, assim, o que faz também, né, a mensagem para quem está nos acompanhando e que eventualmente deseja entrar na política e que é tímido, para dizer que, cara, isso não é permanente. Trabalha isso, né? Isso é a prática te ajuda a vencer esses obstáculos. Então isso ajudou bastante. Só que eu tenho certeza que se eu visse vídeos meus daquela primeira campanha de 2016, eu ia achar uma vergonha, assim, né? Seja pela oratória, que era meia boca, seja muitas vezes com falas talvez um pouco desconexas do que é a realidade de conhecimento político que eu tenho hoje, né? Eu tinha domínio sobre as atribuições de vereador, sobre as pautas que o Novo defendia. Eu era muito mais puro ideologicamente por não ter a prática do dia a dia da política, da dinâmica de plenário, tramitação legislativa, né? E tudo mais. Mas certamente devo ter cometido algumas gafes nesse processo e que pelo meu desconhecimento, né, e a ingenuidade, eu achei que tá tudo certo, né? Não, e tava, né? Na época tava tudo certo. Hoje, quando tu vai fazer um material, né, seja pra internet, pra TV, as pessoas ficam nervosas na hora de gravar. Eu falei, gente, é tudo mentira. Nós vamos gravar 10 vezes se precisar, nós vamos se posicionar. Agora, tu subir, falar em público, seja até mesmo no plenário depois, já estando vereador, né, é outra realidade, né? Tu tem que estar muito, eu sempre falo assim... Tu tem que estar muito munido de conhecimento de dados. Sim. Porque hoje a informação ela está no celular, ela está na mão da senhora de 60 anos ou da criança de 4. A informação está ali, né? A criança fala, o celular responde para ela. Sim. Uma pergunta que talvez na época não era assim, né? Tu tinha um tempo ali. Hoje eu sempre falo, o cobertor está muito justo.
E aí, na eleição de 2016, tu subia no palanque e falava para as pessoas. Uhum. Depois, na eleição de 2020, não era assim. O palanque era rede social. Era rede social. É. E aí, muita gente se elegeu, na época que eu me lembro, que se tu vai pra oratória com a pessoa, não tem. Isso é verdade. Não tem social skill, assim, Não. né? Não, é verdade. Tem uma galera meio robô de rede social, assim, né? E porque eu sempre falo assim, já vi vários candidatos que crescem na rede social, assim, eu sempre falo, cresce na câmera, cresce no vídeo, né? E aí, quando tu vê pessoalmente, tem uma coisinha de errado aqui. Vamos ver quem é que fez esse roteiro aí pra ti. Sabe? E tu não é esse cara, porque tu já vinha, como tu falou, tu já vinha se preparando, né? Já vinha do meio. E aí, hoje tu fala, na época eu fiz algumas gafes. Mas em 2020, não tinha o comício, não tinha o tete-a-tete aqui, mas tinha, eu sempre falo, o cansaço de fazer, de muita gente, assim, como é que eu vou te dizer? Tu fazia um comício para cada pessoa. Porque 2020 foi a época da pandemia, né? Não podia visitar, mas, claro, os candidatos... Não, a gente fez muito contato no 1 a 1 de WhatsApp, assim, ó. Foi força-tarefa de contato telefônico, contato no WhatsApp, gravar vídeo 1 a 1. Teve muita sinaleira também. Botava máscara, aquele face shield, né? E ficar na sinaleira falando com as pessoas, abordando. Eu aprendi a ser desinibido a ponto de abordar pessoas aleatórias para pedir voto, né? Um negócio que é bizarro quando eu pensava lá atrás, assim. Eu não abordava as pessoas na rua para pedir onde era o banheiro, né? Então, assim... Não, e quando era abordado para uma pessoa assim na política, nada a ver, né? Porque nem conheço, tu já julgava, né, o candidato. Por que ele tá me abordando? Nada a ver, né? Estranho. Tem uns que têm vergonha de pedir. A primeira coisa quando se quer candidato é não ter vergonha de pedir voto, né? A segunda coisa é pedir voto para a família, né? Mas olha que interessante, tá? Vou quebrar o protocolo do podcast aqui. Nós estamos... É ao vivo? Não é gravado? É gravado. Mas vai ser corrente, né? Não vai ter corte, né? Difícil só se eu pedir para censurar alguma pedir, coisa, só Alexandre de Moraes pedir, né? Isso. Então, vai estar tudo certo. Neste momento aqui, tá meu assessor de comunicação aqui, que é o Vinícius. O Vini era meu eleitor e em 2016 ele estava tomando um chimarrão na Encol junto com um grupo de amigos e eu cheguei lá e abordei o grupo de amigos para entregar panfleto e pedir voto. Viu? Nunca tinha me visto na vida. Votou em mim, começou a acompanhar o mandato. E agora, quando eu me elegi deputado estadual, ele se inscreveu no processo seletivo, que toda vez que a gente abre vaga no gabinete, a gente faz processo seletivo, recebe currículo, entrevista e tudo mais. E aí, quando ele chegou para entrevista lá no gabinete, ele falou, eu perguntei casualmente, né? Tá, mas como é que tu começou a acompanhar o mandato, né? Tu me conheceu. Ele, cara, eu tava na Encol um dia, e aí do nada, chegou lá na roda, pediu licença, tudo foi simpático, entregou teu panfleto e fez um discursinho ali de 1 minuto, né? Do que tu acreditava e tal. Aí no que tu saiu, alguém do grupo já te conhecia, falou bem de ti, e a galera toda votou em ti. Então, funciona. Mas olha a cara de pau que teve que ter, né? Política raiz, né? Sola de sapato. É verdade. Né? Eu sempre falo assim, tu abordar e tu chegar e tu entregar algo de conhecimento, se apresentar, né? Porque as pessoas, eu sempre falo, vira um campo minado, né? Tá cheio de candidato, mas tu acha que tu conhece, claro, tem os mais famosos, que já vem de tempo, mas tem muita galera boa ali que não procura, não é que não procura, é que realmente, né? É apertado o espaço, então tem que se sobressair de alguma forma, né? E... Tu falou com eles, depois ele vai, te procura, acompanha o mandato, aí já vai para tuas redes sociais, que, diga-se de passagem, não sei quem faz, mas é uma das que eu mais gosto. Eu sou bem crítica com rede social muito obrigado. Sou bem crítica com rede social de candidatos aí. Eu acho que eu gosto do teu site lá. Acho que tu é o cara que mais capta leads, que qualquer coisa tu aperta, já... Eu sempre falo isso. Cara, tu conversou com o cara... Tá dando certo, Vinícius. Tu conversou com o eleitor, tu conversou com o munícipe, pega o contato do cara, né? Depois tu vai precisar, tu vai ter que ligar para alguém para pedir um voto, né? E o Camusato faz isso muito bem, a rede dele é muito bem gerida, né? Para mim, a do estado é uma das melhores, e como deputado também agora, né? Eu sempre faço essa avaliação, não tô puxando saco, porque eu falei, né? Não trabalho pro Camusato nem para ninguém. Não trabalho pro Camusato, não combinei com ele antes isso, mas é uma coisa que tem... Por quê? Eu sempre estou de dizer assim, eu acho que a campanha, ela tem que andar junto, né? O digital e a vida real. Os dois online e offline. Né? Tem que rolar ali um entretenimento entre os dois, uma conversa, né? E eu acho que tu faz isso muito bem, né? As pessoas conseguem te acompanhar, conseguem ver desde vereador isso, né? Quais são os teus projetos. Eu acho que tem que ter essa troca com o eleitor, dele conseguir chegar em ti, dele conversar. Porque as pessoas querem chegar lá, vender uma ideia e o indivíduo que absorve essa ideia. Não existe isso. Aliás, essa interação de rede social eu considero uma das coisas mais importantes da minha atuação como parlamentar. Porque é ali que eu tenho feedback de que eu tô falando faz sentido ou não. Se eu preciso modular a linguagem, as palavras, os gatilhos, né? A gente fala bastante sobre gatilhos mentais, sobre chamadas, né? Para conseguir transmitir a mensagem. Porque vamos lá, né? Tá em pauta agora a questão da privatização da Corsã.
o imbróglio que está na justiça, são cerca de 12 processos de 2 sindicatos, fazendo travamentos da concretização da assinatura, da privatização. Aí tem elementos trabalhistas no processo, tem a discussão do valuation, do valor de venda da Corsã. Ou seja, tá? Se eu for me apegar à tecnicidade desse processo, ninguém vai consumir minha rede social. Isso aí. Salvo quem for muito técnico na área que eu decidi abordar. Vamos falar sobre valuation? Beleza, vai ter meia dúzia de economista que vai assistir aquilo lá. Né? Se eu vou falar sobre processos na justiça trabalhista com relação à Corsã, vai ter uns advogados trabalhistas que vão consumir. Agora, o cidadão comum vai olhar para aquilo e vai dizer, olha, coisa chata do cacete isso aqui, não entendi nada. Não entendi nada, né? Isso aí. Dane-se. Então, a minha missão, eu brinco que a minha missão enquanto parlamentar é ser uma espécie de vendedor de ideias. E para eu ser um bom vendedor de ideias, como eu era vendedor na minha empresa, eu preciso entender como é que o meu consumidor percebe esse produto, como é que ele compreende isso e como é que eu consigo traduzir o que está acontecendo para a linguagem dele. E esse é o nosso desafio diário na comunicação. Então, privatização da Corsã, a primeira coisa que a gente foi buscar é, a Corsã, quanto tempo tem de existência? Quantos gaúchos ela atende? Qual é o déficit que tem de esgotamento sanitário e em quem mais impacta? Aí chega no discurso de que, olha, quem é contra a privatização da Corsã quer deixar pobre no esgoto. São 58 anos de Corsã e tudo que o Estado nos entregou foi 77% de esgoto não tratado na porta das pessoas e dos gaúchos. É isso que a gente quer continuar? Né? São 4 bilhões o valor de venda da Corsã. Significa 2 milhões de reais por dia só de rendimento desse valor se tivesse investido em qualquer rendimento, tipo a continha poupancinha lá do Nubank. 2 milhões de reais por dia. Cada dia que passa sem assinatura desse contrato é 2 milhões de reais que poderiam estar comprando merenda, poderiam estar botando asfalto, poderiam estar comprando colete balístico, viatura nova polícia militar, da Brigada Militar. Quem é que está sonegando isso dos gaúchos? São esses 2 sindicatos. Ou seja, tu consegue determinar exatamente, né? Onde é que tem o ganho, onde é que tem o malefício, qual é o benefício, quem é o adversário. Então, tu consegue, de certa forma, botar na cabeça de quem está consumindo aquele conteúdo por que essa luta é importante? O que está em jogo? Né? E essa pessoa vai conseguir provavelmente transmitir isso numa conversa de bar ou no jantar da família, de, olha só, privatizar a Corsã é importante. Sabia que são quase 60 anos, não entregou quase nada. Um monte de gente está sem esgoto aí e tal. Sim. Municípios pequenos sofrem mais, né? Municípios pequenos sofrem mais. E o município pequeno tem regra, tem longos contratos, só para nós fazer um adendo, assim, para as pessoas entenderem. Porque eu acho importante que eu falei pro Camozato, cara, eu tô vendo muito cara perdido no personagem. Está deputado, está vereador do município, não só de Porto Alegre, de outros, mas meio que não tem uma pauta, né? Se enfim, em tudo que é lugar, em tudo que é assunto, e não entrega nada com nada. E isso que tu faz é muito importante para o eleitor entender. E até o cara que não é teu eleitor, né? Que não foi dessa vez, pode ser numa próxima, porque dele começa a entender. Então, vamos lá, município pequeno que a Corsã participa, ela tem contrato de 30 anos, 25 anos. Todo o valor arrecadado naquele município, no contrato, tem municípios que o valor não é colocado dentro do município. Ele vem para Porto Alegre, ele vem para o centro do estado. Então, o que tu adianta ter... Aí abre a história do município pequeno, tá? Abre o buraco, daí não fecha o buraco, daí a prefeitura que tem que fechar o buraco, porque não tem pessoal que chega para trabalhar. Então, assim, privatizar, tá aqui o que o Camozato falou. Vai resolver o problema de muito prefeito de cidade do interior. De muito prefeito. Que fica respondendo pelo buraco aberto da Corsã. Claro. E aí outra coisa, não recebe nada com aquilo, o município não pega os impostos daquilo, tem município que é 30 milhões no ano, 20 milhões no ano, município pequeno, e o recurso é todo volta para a cidade de origem, para a matriz. Não fica no município. Então, privatizar para município pequeno é bom. Agora, o problema é quem é que vai querer, né? No município pequeno, cada rentabilidade tem essa. Não, mas a própria EGE que fez que fez a aquisição, ela está disposta porque pegando o estado inteiro, ela consegue organizar até mesmo as economias de escala de grandes aportes, né? Para fazer compra de materiais, contratação de equipes e tudo mais. Então, me parece que isso está bem atendido. E existem muitos cases de concessão de saneamento básico e privatização mundo afora, seja no mundo desenvolvido, seja na América Latina, né? Inclusive, isso já vem de estudos anteriores, né? A ONU coloca no seu site como uma boa prática a concessão de saneamento básico como uma forma de conseguir garantir a universalização da água e do esgoto. Especialmente porque, em geral, os governos não têm, estados, né? Eles não têm condições financeiras e capacidade de gerenciamento para conseguir, num curto espaço de tempo, entregar as obras de universalização e fazer todos os ligamentos. Coisa que o privado tem interesse porque recebe a taxa depois de contrapartida do serviço. Então, ele consegue ter um interesse de execução. E aquele que daqui a pouco não é tão financeiramente rentável, que é um município menor, vai ser compensado por um município maior, né? Que está dentro do mesmo contrato, né? Mas, enfim, é só um exemplo dos desafios que a gente tem no mandato, né? Claro que
e tu falou sobre o nosso relacionamento com o eleitor. Eu consigo ter uma ideia muito grande de quando eu vou lá e posto um conteúdo, se aquele conteúdo fez sentido para as pessoas, porque eu estou ali lendo os comentários, eu estou recebendo a mensagem, né, ou no meu WhatsApp ou na caixa de entrada, né, no inbox lá, a pessoa tendo dúvidas que são desdobramentos da postagem ou perguntando sobre a postagem porque não entendeu. E a gente já ajusta a comunicação. A próxima vez que entrar um post sobre esse assunto, vamos usar essas e essas palavras em vez daquelas outras que a gente usou. Vamos tentar fazer um conteúdo agora em Reels e não em card. Vai ficar mais fácil. Vamos fazer um negócio mais bem-humorado para ficar mais leve, porque rede social é entretenimento, não é... né, em geral, né, o usuário de rede social ele está usufruindo entretenimento, é o tempo de lazer dele, salvo parcas exceções no dia que tu tá fazendo informação. Mas enfim, então a gente tenta sempre ir ajustando. E, claro, né, a gente procura ter o máximo possível o contato da pessoa para a gente poder não só acessá-la em campanha eleitoral, mas também poder enviar conteúdos que gerem na pessoa a sensação de que, pô, tá valendo a pena acompanhar esse cara. Tá vendo? Pô, ele realmente está trabalhando, tá falando sobre os temas que ele se propôs a falar. Valeu a pena meu voto, no caso para o eleitor. Né? Conseguir dar essa sensação de que o voto foi útil. Né? Porque é o voto útil que vai depois servir como um novo voto ou a indicação de voto. Né? E a estruturação de campanhas também é diferente, né? Quando tu vai para vereador, tu mapeia mais ou menos a tua ideia. A tua primeira vez, tu mapeou uma ideia que tu achou que talvez tu tivesse alguns votos, né? Na segunda, já trabalhou com dados, né? Já... A primeira foi totalmente no escuro, assim, né? Eu nunca tinha feito campanha na vida, né? Eu lembro que algumas pessoas, amigos meus, que me convenceram a ser candidato, teve uma amiga minha em especial que me insistiu bastante para ser candidato, que ela trabalhava com consultoria numa das Big Four, né, de consultoria. Eu falei para ela, olha, já que tu me convenceu a ser candidato, agora tu vai pular na piscina junto comigo e tu vai coordenar a minha campanha. Porque se é pra estar ferrado, vem junto, né? Aí ela topou. Beleza, a gente foi tomar um café, assim, e a gente sentou... até foi na casa dela, assim, a gente passou café, tudo sentou na mesa para começar a pensar em campanha. Tá, como é que faz campanha? Né? Google, como fazer campanha de vereador, né? Aí tu começa a encontrar uns materiais perdidos, assim, tem que ter panfleto, tem que ter adesivo. Mas quanto adesivo? Qual panfleto? O que tem que dizer ali? Né? Aí, você vê a lei eleitoral, o que determina? Vai pesquisar sobre lei eleitoral. Tem algum modelo que está disponível? Então foi tudo assim, né? Tentativa e erro. E foi indo. Lá pela frente a gente se deu conta que é o seguinte, campanha de vereador, a primeira coisa não adianta eu desenhar 20 propostas. Primeiro, que ninguém vai lembrar de 20 propostas. Segundo, eu não vou lembrar de 20 propostas. E terceiro, a chance da gente errar em alguma delas é altíssima, porque eu não sou especialista no tema. Então vamos reduzir para 3 temas. 3 temas. E esses 3 temas a gente fica martelando a campanha inteira. E esses 3 temas vão segmentar o público de Porto Alegre em quem valoriza esses 3 temas. E ali vai estar nossa piscina de votos potenciais. E daí a gente falou sobre empreendedorismo, desburocratização e segurança pública. E aí eu ficava martelando só nesses temas, né? Empreendedorismo, desburocratização e segurança pública. Até porque tu precisa só de uma fatia do bolo, né? Não precisa agradar todo mundo, precisa de quem tem interesse naquilo ali. Exatamente. E outra, né? Se alguém me perguntasse, mas e a fila do SUS, do posto de saúde? Eu não ia saber responder. Eu não ia saber responder. Eu ia dizer, vou prometer um negócio que eu não conheço, né? Então, eu sou um liberal que acredita na especialização do trabalho, entendeu? Tem gente que entende disso melhor do que eu. Eu vou colaborar naquilo que eu tenho melhor formação. Tá certo. Então, assim, a gente engajou muito rapidamente com diversos grupos de pequenos, micro empreendedores, profissionais liberais, né? Entidades empresariais. Além disso, né? Nesses profissionais liberais, muita gente, especialmente da área médica, advogados, né? Ou seja, pessoas que têm uma certa formação para compreender a sofisticação das ideias que o próprio Novo estava defendendo na sua primeira eleição, que a gente teve que popularizar o discurso também, né? Que na primeira eleição ainda era muito elitista, né? Muito gourmetizado, né? E que aos poucos a gente tem o desafio de popularizar esse discurso também. Que acho que o governador Zema em Minas está fazendo muito bem isso, né? A gente sempre remete nos exemplos de simplificação de discurso na analogia que o Zema fez para defender a reforma administrativa de Minas, né? Que ele virou numa entrevista de rádio e falou assim, o carrapato ficou maior que o boi. Então justificou para a galera porque que precisava ter as reduções e tal. Então, assim, lá naquele início a gente começou a tatear tudo, foi tentativa e erro. Mas eu já tinha uma ideia de que eu não ia trabalhar na cidade inteira, eu não ia estar presente em todos os bairros, eu ia estar numa região específica, e é uma região específica onde a gente já tinha
o mapeamento de onde tinham mais filiados do Novo e onde tinham mais seguidores nas redes sociais. Que tu conseguia fazer esse cruzamento de rede social, né? De que bairros vinham a maior parte dos teus seguidores, etc, etc. E aí a gente viu que ali é onde tinha mais densidade eleitoral potencial. E aí eu me concentrei naqueles bairros falando sobre essas pautas. E aí deu a 5ª maior votação em Porto Alegre. E o que eu vejo muitas vezes, né, que é o trabalho de vocês também, muitas vezes é orientar o candidato para dizer que tu não precisa falar sobre tudo, meu amigo. Né? É isso aí. Quem precisa falar sobre tudo é o prefeito. É isso aí. Né? O que a gente sempre procura trazer, né, é que assim, as pessoas elas ficam logo... Eu sempre falo assim, né, que os caras dormem candidato e acordam eleito, né? Vai ser tudo maravilhoso. Por isso que eu sempre falo, no iceberg eu quero trazer a verdade. É como tu disse, cara, eu não sei falar sobre a fila do posto de saúde. Legal, beleza. O teu eleitor na hora não precisa saber disso. Né? Hoje tu fala com tranquilidade, porque eu sempre falo assim, né? Quando a gente já tá no sucesso, a gente fala os tropeços, né? Mas quando a gente tá no tropeço, não, mais mas difícil, eu a gente falava não disso enxerga. na época também. Porque o meu eleitor, o que acontece? Pro meu eleitor, naquele momento, não era prioridade isso. Sim. Olha só, ele mapeou o... Vamos lá. E talvez seja bem insensível dizer isso, né? Parece que a pessoa é desumana. Mas Não, mas é que assim, é uma questão de que pra ele aquilo não é um isso. desafio, ele não conhece a realidade, então pra ele não é prioridade, ponto. Quando a gente faz pesquisa, e aí a gente faz pesquisa para saber quais que são os interesses das pessoas, qual é a dor a dor dela naquele momento. Em um grupo de 10, cara, vem 6 dores diferentes. 6 dor. Vem emprego, vem saúde, vem educação, vem a segurança, depende do bairro que ela é. Então, assim, o Camozzato, ele filtrou. Olha só, se eu sou baseado nesses 3 conjuntos aqui, que era empreendedorismo, desburocratização e segurança pública. Se eu sou baseado nisso aqui, eu vou trabalhar com esse pessoal aqui. Eu vou falar para esse público aqui que é aquela coisa. Eu preciso só dessa fatia do bolo. O cara lá tá preocupado com a segurança, né? Que tá difícil, a criminalização, a escolinha que tá caindo, aquela coisa toda. Aqui já é diferente. Aqui talvez é um negócio de saneamento, arborização das ruas, aquela... Então, assim, são pautas diferentes, são momentos diferentes e tu tem que usar o gatilho que conquista, né? Tu conquistou o teu assessor, até o assessor tu conquistou. Viu só? Então, assim, são gatilhos. São momentos de estar preparado. Tem que saber o momento de falar também. Não adianta querer discutir uma pauta que talvez tu não tenha um conhecimento. O cara vai te atacar, porque acontece isso, município pequeno. Fulano não sabe falar isso, não sei o que, não sei o que. Tu não pode discutir, cara. Tem que falar, realmente, não tô por dentro desse assunto, mas as minhas pautas são essas. Esse aqui é o meu direcionamento, quer votar em mim, tô à disposição. Não, e a política... obviamente também com o avanço das redes sociais, das plataformas, a forma de comunicação, ela se tornou muito mais dinâmica e cada vez as relações são mais transparentes, ainda que se tenha muito da maquiagem e tudo mais, né? Mas assim, eu quero dizer o seguinte, hoje já não é mais um problema tu ser honesto, na verdade é demandado isso. A transparência, a sinceridade, inclusive para dizer que tu não sabe sobre o tema, é muito mais bem vista do que tu querer vender que sabe tudo. E eventualmente você pega no contrapé de que tu não sabe. Isso. Então eu sempre preferi... pegar e ser muito transparente de que, olha, isso aqui são meus temas prioritários. Não que eu não ache saúde, educação, esporte importantes, é super importante, mas eu não tenho informação para falar disso. E eu vou provavelmente falar alguma bobagem. Então eu prefiro me ater naquilo que é minha especialidade e ir aprendendo com quem sabe sobre essas matérias para poder não votar errado na hora que vier uma pauta para votar. Eu até ia pedir pro Camozzato conversar agora, mas ele tá meio ocupado aqui, mastigando uma pizza, né? Tá muito boa, aliás. Eu sempre falo que eu não consigo comer e falar ao mesmo tempo, eu não faço esse jogral ainda, né? Dessa transição, mas mentira, eu tô de dieta, tô segurando firme. Mas o que tu entrega hoje pra nós aqui em Camozzato é o ouro da política. O que falta, essa verdade, sabe? Essa coisa de que se eu não sei, eu não sei. No início eu entrei no escuro, mas fui me adaptando, fui vendo, até porque tudo era novo pra ti, né? O plenário da Câmara de Vereadores era novo, como eram os jogos ali de aprovação, porque isso tem também, né? Não é só no município pequeno que tu se conversa ali, tu precisa aprovar os teus projetos, então tu precisa conversar com os colegas, era tudo novo. Beleza, faz o primeiro, depois faz o segundo tu aumenta a tua votação. Isso. Primeira eleição eu fiz 10.488 votos, 5ª maior votação em Porto Alegre. Na segunda foram 14.279, 3ª maior votação. E agora para deputado eu fiz mais de 20 mil votos em Porto Alegre. Mas daí é menos candidatos também, né? Sim. E aí tu já viu uma diferença na hora de fazer campanha municipal e campanha estadual. Muita, A cara dele, tipo, muito mais desgastante, muito mais difícil. Não, eu me senti, na campanha de deputado estadual, eu te confesso que eu me senti de novo concorrendo a vereador pela primeira vez, assim. Beleza, tem no Google como é que faz? Porque, assim, a segunda campanha de vereador, ela foi muito no automático. Pô, eu tinha feito
a gente montou o modelo de campanha, fizemos toda a estruturação, etc. Deu super certo. Em 2020, a gente replicou o modelo com as restrições da pandemia. Mas a gente estava bem azeitado, a questão, né, de captação de lead, funil de vendas, relacionamento, né, ter a parte dos vídeos, ter uma boa produção ali. Fizemos uma alocação de um comitê que tinha um bom fluxo de veículos, porque afinal de contas está todo mundo em casa, mas quem estava andando com o seu carro, então tinha uma boa visibilidade tendo o comitê. Fizemos um esquema de drive-thru para coleta de material, e adesivagem de veículo. Então, assim, a gente inovou ali dentro das limitações. Em 2022, não tem mais a restrição da pandemia. E agora a gente começa a descobrir assim, beleza, em que cidades que eu vou fazer campanha? Né? Será que as pessoas me conhecem? Meu voto é de opinião, né? Será que as pessoas conhecem minha opinião? Ou como é que a minha opinião seria recebida nessa região? Ou nesse município? E aí era muito engraçado, assim, né? Meio frio na barriga, assim. Vamos montar um roteiro? Vamos. Pra onde? Daí a gente meio que pensava assim, onde é que tem gente disposta a nos receber? É isso? Aí a gente começava a ver assim, beleza, vamos olhar da nossa base de cadastros, quem é que a gente tem que é de outros municípios do estado. Aí devia ter, sei lá, 100. O resto era tudo Porto Alegre, assim. Ele nunca tinha, tipo... na verdade, separava, né? Que a gente não fazia nada de comunicação voltada para captar lead do estado, né? Até porque a gente não entregava conteúdo de âmbito estadual, Sim. era muito pouco, assim. E tu estava no mandato, E eu tava porque no demanda mandato, tempo, né? exato. Demanda, tem que atender. Aí a gente, beleza, vamos largar aqui desses 100 e poucos que a gente tem e vamos usar da nossa rede de contatos de apoiadores, porque todo mundo tem família. Isso aí. Né? E aí começou a ir muito nesse negócio da família. Não, porque meu tio mora em tal lugar, minha mãe, não sei o quê, o primo do pai, não sei o quê, meu irmão. E aí foi indo assim. Então, tu ia pra, por exemplo, Caçapava. Fiz uma grande votação em Caçapava do Sul. É a família da minha esposa de Caçapava do Sul. Né? Então, eles que abriram as portas para mim. A minha família me recebeu na minha cidade natal, onde eu nasci, mas eu nunca morei, Nova Bassano, município de 9 mil habitantes. Que eu passava quase todos os finais de semana, verão, inverno lá e tal, mas eu não tive colegas de colégio, né, com quem eu cresci ou desenvolvi uma relação, né? Minha mãe teve, meus tios, meus primos, sim. Então, eles acabaram me ajudando. E aí, né, pessoas que trabalharam comigo ao longo dessa trajetória, que daí eram da região metropolitana ou de Porto Alegre, pessoas que estudaram comigo, foi muito a partir disso, né? E é o que eu costumo dizer, nos treinamentos que eu já fiz para candidatos do Novo e de outros partidos, de que, olha, primeira pessoa que tu tem que convencer, que tem que comprar teu discurso e estar disposta a adesivar o carro é teus familiares, né? Se teus pais, teu irmão, né, não estão dispostos a botar um adesivo no carro, já vai ficar difícil com os amigos, né? Se teus melhores amigos não estão dispostos, o desconhecido vai ser quase impossível. Porque a campanha eleitoral ela é um processo de construção de confiança, né? É um processo de venda. Isso eu vou prestar o serviço de representação de ideias, né? Salvo se tu vai negociar outras coisas, né? Que é justamente, vou negociar o saco de areia, a telha ou outro tipo de favor aí, que não é o que o Novo trabalha. O Novo trabalha com ideias, nós estamos no mercado de ideias. Então nós vamos ter que trabalhar justamente com quem se identifica com aquilo que a gente está falando. E se a gente não consegue convencer pessoas que são próximas a gente, que já nos conhecem, que a gente é capaz de representá-las, aquelas ideias, é muito difícil convencer quem não nos conhece, quem nunca nos viu, não sabe se a gente é confiável. Se eu não vou estar dizendo que eu sou a favor de privatização, para amanhã eu vou estar contra a privatização. Né? E aí se dá muito desse processo também de arrependimento do voto, ou da sensação de falta de representação. Né? Agora, esse negócio que votaram a urgência do PL das fake news. Aí deu um auê nas redes sociais, dizendo, mas nossa... Aqueles partidos que diziam que eram de direita, que falaram que estavam com o Bolsonaro, foram lá e votaram a favor da urgência. Claro, teve que ter um bafo na nuca de muitos desses parlamentares que depois, com medo da repercussão, né, acabaram mudando sua posição para que o processo não fosse para plenário, né, fosse adiado. Porque senão eles estavam desconectados do voto efetivo, porque muitos ali não fizeram campanha de voto de opinião. Né, uma campanha setorial, regionalista, né, o candidato da região, tal. Da cidade, tal, ou do setor, tal. Para ele, PL da fake news, né, vai na... É mais uma votando. É mais uma votando, entendeu? Ele não está interessado na opinião do eleitor dele, porque ele nunca foi cobrado pela opinião. É isso aí. Né? Ele foi cobrado pela emenda que ele mandou para o hospital, foi cobrado pelo asfalto que ele entregou lá na rotatória de acesso do município, ou foi cobrado por dizer que era do município, ou do setor tal, porque ele é de uma categoria profissional. Então,
essa mudança tá pegando muito político também de surpresa, né? E tá fazendo com que o público também entenda que cada vez mais tem voz desse debate, né? É que a informação está muito disponível, né? Sai ali o Isso. painel de votação, ele está na internet em segundos. Antigamente, tu tinha que ir lá pegar na tua TV, lá no Parabólica, assistir a TV Câmara, né? Quem assistia, Sim. né? Mas o fato de muita gente se surpreender em como as coisas acontecem e funcionam, mostra também de como a gente está ainda, né, bastante incipiente nessa caminhada da democracia, de entender nosso sistema de representatividade política, né? É porque eu sempre falo que as pessoas, elas colocam o político num nicho muito alto, num pedestal. Elas não entendem que aquele cara representa, né? Então, claro, a gente tem o respeito, tem, né, a colocação dele ali, ele foi eleito e tudo, mas eu acho que a cobrança para ele tem que ser muito natural, não é um fardo que agora eu vou conversar, olha só, Camosado, tu que defende empreendedorismo, eu acho que isso aqui é importante, não sei o quê. Não tem que levar. E o que acontecia? Os próprios políticos, né, se colocavam numa posição de intocáveis, eu falo assim, né, de não posso, lá tu não sabe como é que funciona, deixa que eu faço, só que agora as pessoas estão meio que se ligando. Porque a internet traz a informação, né? Então elas estão meio que caindo assim, não, só um pouquinho. Esse cara veio aqui. Eu falei há poucos dias sobre isso, né? Sobre a campanha que teve agora para governo. E aí na rede social, inclusive, o Zema estava junto na minha fala, porque eles estavam no evento que teve e aplaudiram o Zema e tal, né? Acho ele um case de sucesso, óbvio, né? Que trabalha com política, acha ele maravilhoso. Não é porque não tô falando do governo Zema, tô falando do Zema politicamente. Sim, da pessoa, É, né? da pessoa. E aí eu disse, como as pessoas elas já se colocam, né? Porque bateram palma para ele e tal. E aí depois eu falei assim, poxa, mas isso ali foi um deboche que aconteceu, né? Não para ele, mas para o candidato, para o outro que estava lá, que é o Eduardo Leite, que é um possível também presidenciável, assim como ele. Falei também perdido no personagem, né? Porque há poucos dias estavam aqui pedindo voto para Eduardo, hoje estão lá fazendo essa oposição disfarçada. Então assim, só que isso eu fui olhar os comentários, as pessoas se ligaram na rede social. Que é uma coisa que ficava assim, eu vou lá, faço um barulho agora contra o fulano, contra aquela posição, contra aquilo lá, e as pessoas só compram aquela minha ideia. Não, elas estão buscando aqui, ó. Há 3 meses atrás estava dizendo que o cara era bom, há 3 vezes estava se posicionando lá do cara. Hoje, entendeu? Algum ruído de comunicação tem aí. O que tu não ganhou pra estar desse jeito? O que não aconteceu sabe? As pessoas estão assim, agora elas estão assim, qualquer coisa que acontece na política, tem uns combinados aí que a gente não sabe. Tipo assim, por que não prende Bolsonaro? Tem uns combinados aí que a gente não sabe. Sim. A informação tá chegando. E cada vez mais. E aí é onde tu tem que se colocar assim, putz, e agora? A qualquer momento a câmera vai ligar pra ti e tu tem que estar preparado. E por isso que cada vez mais o político autêntico, transparente e sincericida, que nem eu falei aqui no início, é o político que vai ter mais sucesso. Porque ele vai estar suscetível, ou melhor, ele vai estar blindado ao erro. Uma vez que ele é espontâneo, natural e transparente, as pessoas vão saber que ele erra. Sim. Não vai se surpreender com o erro dele. Agora, aquele que se colocar numa redoma, dizendo, olha, eu sou prefeitinho e tudo mais, esse aí, quando errar, tá ferrado. Porque aí vai desmontar o mito, né? Então, esse aí tá ferrado. E eu acho que isso torna, inclusive, mais fácil o meu trabalho, porque a partir do momento que eu me coloco numa posição de admitir minhas vulnerabilidades, meus pontos fortes, fracos, e ter essa abertura para se relacionar, para receber críticas, enfim, para falar com as pessoas, de certa forma eu estou aprendendo com elas, aprendendo onde não errar, onde pisar, onde não pisar, e também, eventualmente, no caso de eu pisar alguma coisa fora da linha daquilo que eu falava, tudo mais, vou ter gente disposta a me defender, porque sabe que eu sempre fui muito coerente nas minhas posições e transparente, né? Então, assim, antes de saírem acusando de que não, teve alguma coisa obscura, vai dizer, não, mas o Camosado sempre pegou e justificou. Não era do perfil dele. Não era do perfil dele e tudo mais. E que a gente vê isso acontecendo com algumas pessoas, né? Figuras públicas, políticos ou não, né? Que às vezes, e ainda mais hoje, no mundo dos cancelamentos, né? A gente vê que existem pessoas que são imunes ao cancelamento e outras não. Outras o cancelamento entra com tudo, né? As pessoas que são mais imunes aos cancelamentos são, em geral, aquelas pessoas que elas são mais desprendidas. Elas são mais transparentes, são mais, né? Falam mais abertamente sobre o que pensam e, portanto, é mais difícil de cancelá-las, porque ninguém vai se surpreender com a posição dela. Enquanto que aquela que está sempre mais, né, medindo as palavras, tentando vender uma embalagem ali, na hora que pega um contraponto, peraí, mas só um pouquinho, tá aparecendo alguma coisa aqui que não era que tu vendia, né? Essas ficam mais sujeitas ao cancelamento. As pessoas, elas querem saber a verdade, né? Tanto que nem disse, teu voto, ele foi do familiar que indicou, né? As pessoas que te conhecem sempre falam, o teu cabo eleitoral, ele tem que conhecer muito de ti. Porque ele é o cara que vai trazer o voto.
as pessoas elas votam por um sentimento, né? Ou elas te conhecem, ou elas acreditam no que tu tá entregando, na tua ideologia. Isso aqui me representa, eu quero isso aí. Ou por indicação. Porque as pessoas descobrem que elas vão ter que votar naquele ano quando a novela é interrompida e aparece assim, programa eleitoral. Putz, tem eleição esse ano. Nós que vivemos a bolha, já vivemos um ano antes. Sim. O eleitor que está sentado lá no sofá, que tem um dia a dia dele, não, esse cara sabe lá no dia 16 de agosto, dia 15, dia 13 de agosto, ali nessas datas, quando é interrompida a novelinha que ele está olhando. Ele decide em quem ele vai votar, a maioria, quando não tem essa coisa, quando ele pega o telefone, que ele está indo para a urna. Mãe, quem é que mesmo tu falou que eu tenho que votar? Ou o grupo do WhatsApp. Ou né? o Zap, ou liga para alguém da família que comentou no churrasco que tem um cara bom para mim votar. Então, se essa pessoa sabe te vender, esse teu próximo, esse teu amigo, esse teu cabo eleitoral, esse voto ele vai vir confortavelmente para ti. O cara não te conhece, mas ele é uma indicação. Alguém que é próximo a mim, que eu confio, vai me dar o direcionamento, né? Por isso que eu falo, a pessoa que te vende, ela tem que saber as tuas pautas, o que tu defende, a tua votação, quantos mandatos que tu teve. Olha só, ele tá no partido que é ficha limpa, que não pode não sei o quê, ele fez 2 mandatos legais, ele entregou isso como vereador, agora pode fazer mais. Tudo isso tem que ter um treinamento antes. Eu falo assim, tu vai chamar as pessoas e treinar? Não. Tu vai te vender, é natural, elas te acompanharam esse tempo todo. Elas vão saber. Agora, o que tu vai fazer é ligar para os mais próximos, olha só, fulano, tô entrando numa barca aqui, diz que é deputado estadual. Preciso de ti. É ou não é? É isso aí, é isso aí. E é legal que a transição de vereador para deputado estadual, ela ocorreu de maneira muito natural para mim, porque muitos dos meus eleitores que me acompanhavam já pediam que eu concorresse a outros cargos. Sim. Né? Então, assim, eu já... no momento que eu tomei minha decisão, eu já tinha voluntários para a campanha. Né? Já tinha doadores para a campanha. Porque já tinha gente dizendo, não, tu me representa tanto na Câmara Municipal que eu te quero me representando na Assembleia. Ou na Câmara dos Deputados, né? Enfim. Então, isso é muito bacana, o reconhecimento do trabalho. E eu ia dizer, e esse negócio do cidadão comum versus quem está imerso no dia a dia da política é uma coisa também que é uma facilidade de tu cair nesse precipício, assim. Eu vejo cada colega, assim, de política, né, que se deslumbra achando que é autoridade, que, assim, esquece que está ali por 4 anos e não sabe se vai estar ali na próxima eleição ou não, esquece que é uma pessoa mortal e, né, sujeita ao erro como qualquer outra, e acha que, olha, virei agora uma espécie de Deus na Terra, né, tenho acesso a todos os recursos, a todos os convites, a todas as facilidades. Esquece até os planos que tinha feito, né? Durante a eleição. As promessas. As promessas. Exatamente. E aí, chega na hora da campanha, de uma reeleição, né, as pessoas têm dificuldade de lembrar o que tu fez. Até porque se tu não fez nada, não tem que lembrar, né? Se tu só gritou e não entregou nada. Porque mesmo quem é mais aguerrido defensor teu, se tu não realizou muita coisa, e se tu se colocou numa posição dessa, né, de maior arrogância e tudo mais, tu vai ter tido pouca informação entregue e útil para ela poder trabalhar na indicação do voto, né? Talvez ela não esteja nem predisposta a te indicar, porque tu tratou ela mal durante esse tempo todo, tu não ouviu ela, né? Tu achou que tu virou Deus e tudo mais. E eu gosto de brincar, até eu mexo com ele quase sempre que eu vejo ele, que é uma forma de sempre lembrar, assim, de que, olha, o cidadão médio, ele não sabe o que está acontecendo, ele não me conhece. Ele votou em mim muitas vezes por indicação do primo, do amigo do colégio de futebol. E a gente tem que lembrar que a gente está falando com essas pessoas também, que eventualmente ele vai ver um vídeo meu, ou 2 vídeos meus ao longo de um ano inteiro, que recebeu em algum grupo, mas não sabe nem quem é aquela pessoa ali. E muitas vezes eu descubro numa conversa com alguém, melhor, eu estou numa conversa com alguém e aquela pessoa descobre ao conversar comigo que votou em mim. Mas... eu acho que eu votei em ti. Como é que é teu nome? Camozato e tal. Pois é, porque puxa o grupo assim, começa a olhar, vai rolando pra baixo assim e tal. Dia da eleição foi qual mesmo? Foi dia tal. Olha aqui teu card aqui, ó. Minha mãe mandou, meu amigo mandou e tal. E eu mexo com essa pessoa, que é o Marcel, né? Que eu brinco com ele sempre que eu vejo. É o deputado Marcelo. Sim. Porque tu anda com o Marcel agora tá com mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais, né? Um fenômeno da política gaúcha. Mas o deputado Marcelo, o Marcel Van Hatten, tu entra nos eventos, é o que tem gente que aborda ele. Deputado Marcelo! Não, porque daí vem falar comigo assim, Camozato, não, porque eu preciso da ajuda e tal. Vê se o Van Hertens, os Van Hassens, o Marcelo lá, o alemãozinho, né? E aí tu vai sentindo que, tipo, esse é o cidadão que vive fora na política. Que não tá na bolha que eu tô vivendo, né? Esse cara eu tenho que me preocupar em engajar e que chegue nele a comunicação de que eu tô fazendo um bom trabalho.
Não, o cara que está consumindo todo dia meus vídeos, entendendo de processo legislativo, de quórum de votação. Então é um desafio adicional também para esse sistema de rede social e que eu vejo que muita gente se perde no personagem, achar que é autoridade e tudo mais, e esquece que tem que falar com esse cara que elegeu, né, o deputado Comocito, né, tudo mais. Né? Isso faz parte, é assim mesmo, né? Como que é Camozato com Z? Como que é? Essa eu desenvolvi para essa última campanha eleitoral. Né? Para as inserções de rádio é Camozato se escreve com 2 E's de zebra, um T de tatu. E dava na propaganda. Quem que só criou isso aí para ele, né? Porque tá diferente. Tu viu? Mas chamava atenção. Mas chamava né? atenção, claro. E tem um diferencial. Que me falou, eu ouvi no rádio lá que é 2 E's de zebra, né? Porque é uma coisa que meio que quebra aquela tensão política, né? De tu tá na propaganda e disso, naquilo, aquilo outro, porque é chato, né? Vamos lá. Chato pra cacete. Quem é que assiste programa eleitoral? Quem faz programa eleitoral, que somos nós, pra saber se o adversário não tá falando mal. Os candidatos pra se ver, muitas vezes não se vê. Eu tenho uma brincadeira que eu faço, que é assim, né? O candidato fala assim, existe um jogo que aparece mais na TV, os candidatos que performam mais, que já tem cadeira, que tem uma possibilidade maior de entrar. Por óbvio, eles ganham um tempinho talvez maior ali, né? Do que o resto do colegiado. E aí, de vez em quando, eles vêm e falam assim pra mim, Isis, não me vi. Claro, todos aparecem, mas eu não tenho como controlar que hora tu vai aparecer. É uma campanha. Eu falo, não te viu? Não te vi. O que tu tá fazendo às 4 da manhã que eu te vi? Eu já tava trabalhando com a TV ligada pra te ver onde é que tu tava. Cara, não passa às 4 da manhã. O programa eleitoral passa 12:00 e 7 da manhã, entendeu? Então tu não vai te ver esse horário. Mas é uma questão que a pessoa... Só eles querem se olhar. Só tu, candidato, quer assistir. Tu não queria ver a tua propaganda na TV? Tu não tinha vontade? Mas é que... Não, eu até tinha vontade, mas é que... tu não tem tempo na campanha, né? Pra parar pra ver. Então, assim, eu não sei o que tá acontecendo. Na campanha, eu tô olhando pra minha campanha. Mas tem uns candidatos que, na primeira vez, tu queria se ver na TV, né? Foi a primeira vez que foi para vereador, Porto Alegre tem TV, tu tem aquela vontade de se ver, dizer pra família, mas a gente tinha, acho que 3 segundos só, o novo como um todo. Era só e eram a chapa. 16 candidatos, apareceu todo mundo junto, abraçado na redenção e acabou, novo. De vez em quando é só a chapa, né? Camozato, número, pau. Não aparece nem o cara gesticulando, que é só a foto e a chapa, entendeu? Então existe isso na política também. Hoje eu tava fazendo um estudo, daí eu falei, os caras acham que é fácil, né? A gente vem aqui, estuda, não sei o quê. Aí tá lá do Rio de Janeiro, né? Eleição de 2018, quanto que o Bolsonaro influenciou. E aí tu estuda, né? O tempo de TV, como que foi, o que era, o que foi mais falado, não sei o quê. Aí eu ainda falei nos bastidores aqui, daí vem uns caras e falam assim pra gente que sabe fazer melhor, mas os caras não tem nem noção do que acontece, né, atrás, como que é uma grade, tu vai em 500 reuniões, tem direito de resposta, tem isso, aquilo, não pode agredir o cara, como é que tu faz? Eu já parei o carro pra contar a grade, porque falaram que tava errado, aí tu para, aí tu não sobe na data certa. Não, e o candidato não tem noção também dos formatos, aí tem que entregar formato de vídeo pra diferentes emissoras, tudo mais, e rádio, então, inserção de rádio. Não. Porque tem o rádio da pimboquinha do não sei o quê, que o cara faz questão de estar lá. E outra, eu não sei quem é que faz isso aí, cara. Aí eu sempre pensei assim, como é que faz a logística de entrega disso? Porque nem toda rádio tem um e-mail pra receber, né? Tem gente que tem que entregar lá a mídia. Isso aí. E hoje em dia chega lá com o pendrive, né? Aí eu lembro que nessa última campanha alguém tava reclamando disso e tal. E aí eu lembro que alguém do diretório falou assim, não, então faz o seguinte, fica à vontade, vai lá para, sei lá, Sim. Pirassununga do Sul, 720 quilômetros, entrega lá na rádio, tá aqui o endereço. A gente faz questão de ter inserção lá, a gente não vai conseguir. Mas tu sabe o que acontece? Não é que tu não faz questão de ter inserção lá. Eu não me lembro agora de cabeça quantas rádios, tá? Mas eu acho que eu tenho aí registrado uns 600, 700 e-mails de rádio, tá? Não lembro se é 2.000 ou 3.000 rádios. Que daí tem as pequenininhas, tem aquelas comunitárias, tudo conta, né? Claro. E aí tu não manda pra uma rádio lá na Pindamonhangaba. Os caras da cidade te ligam. Oi, tudo bom? Não tá passando coisa aqui. Tipo assim, cara, eles estão esperando, tu entendeu? Sim. Aquele município é o meio de comunicação, o jornalzinho, é a rádio. Claro, então eles querem saber quem são os candidatos. Aí tu, não tô acreditando nisso. Aí, oi, tem uma reclamação aqui pra ti que foi na rádio tal, não tô com... Não, só um pouquinho. Eu tenho um e-mail com 600. Desses 600, volta 300 e-mail. Porque não passa. O formato é diferente. Não, a logística é difícil. É muito difícil de fazer. Então, assim, isso são todos os bastidores que não aparecem, né? Só aparece o cara lá bonitinho, tem que estar preocupado se ele tá lá, se ele tá bem na chapinha dele, né? Ele vai falar 2 segundos, fulano de tal, meu número é tal. Daí, o pior é que daí parece que porque tu não enviou, porque tava nos 400 e-mails lá e tudo mais, parece que tu tava de uma vontade que tu não faz questão daquela cidade, tu não valoriza aquela população, né? E pelo contrário, né? Tu valoriza tanto que tu fez questão de, não, deixa eu pesquisar entre 600, não é possível, não, vamos lá, vamos mandar por Sedex,
enfim. Mas E, é o difícil a operação eleitor, mesmo. ele não cobra da assessoria, né? Ele cobra do candidato. Quem ouve que não tá passando lá é o candidato. Aí sempre estoura depois pra assessoria, né? Quem é assessor sabe, né? Fulano, por que que não tá tocando lá a minha propaganda? É isso aí. E esses meios de comunicação do interior, eles têm que, não só o interior, mas a lei, né? Todos os meios de comunicação têm que manter a equidade. Então não adianta eu querer mandar um material diferente lá, porque os caras, por lei, não podem tocar. É o tempo que tem ali da propaganda eleitoral e é aquilo ali. Então, por debaixo de todo esse gelo aí do iceberg, tem muito trabalho, né? Muito, muito. Não, é enlouquecedor, assim. Eu vou te dizer que quando eu topei ser candidato para ajudar a eleger alguém pelo Novo em 2016, eu não fazia ideia do que era o trabalho. A minha primeira campanha eleitoral foi... Bah, eu não vou desmotivar vocês que estão assistindo aqui, mas foi traumatizante. Fiquei assim... bom, a gente conseguiu, por doação, uma sala comercial num endereço que nem... endereço bom, assim, central, mas que não tinha visibilidade para a rua, porque era terceiro andar. Era uma sala comercial tava meio inabitada, assim. Eu lembro que um dos cômodos eu transformei no meu quarto. Porque na época eu tava morando com meus pais na Zona Sul, porque eu tinha recém entregado o apartamento que eu morava, porque eu tinha vindo da minha pós-graduação nos Estados Unidos, então não fazia sentido fazer um contrato de locação, porque eu não ia conseguir respeitar os 12 meses de contrato mínimo e tal. Aí eu, não, então eu vou ficar ali uns 3 meses na casa dos meus pais, só que era na Zona Sul, era em Ipanema, e eu tinha que vir pro Moinhos de Vento, né? E aí eu, não, vou pegar um colchão, botei um colchão no chão, no quartinho, né? O banheiro não tinha chuveiro, assim. Então, tipo, era 2 dias que eu podia ficar ali, depois ia ficar insalubre, né? Tem que tomar banho. Aí tinha que pedir, favor, banheiro com chuveiro de alguém pra poder tomar banho. Experiência terrível, assim, terrível. Chegou no final da campanha, eu tava destruído, envelheci 10 anos em 3 meses, né? E aí, tá, fui eleito, quem tomou a votação, surpreendente, né? Tomei um susto. Na segunda campanha de vereador, eu já sabia como é que era o negócio. Eu já sabia qual era o perrengue e tudo mais. Então, a gente conseguiu organizar tudo, antecipar tudo. Não foi perrengue nenhum. Deu tudo muito certo. Funcionou legal. E eu me diverti fazendo campanha. Aí eu consegui realmente, sabe? Pô, que negócio legal isso aqui. Operação, tudo mais, blá, blá, blá. Essa de deputado foi divertido pelo desafio. Mas eu adorei fazer a campanha de deputado. E sendo que eu tinha tido a primeira campanha de ter odiado fazer campanha eleitoral. Se torna um vício. Quem entra na política se torna um vício. Já me disseram isso. Mas assim, não tô com saudade de fazer campanha, tá, gente? Vamos curtir o mandato. Eu gosto do trabalho do mandato também, né? Mas assim, aquilo que era um fardo virou uma coisa que se tornou divertida à medida que eu fui conhecendo. Mas é uma aventura que é assim, olha, realmente, quem trabalha com isso profissionalmente é um desafio e tanto, né? Então, assim, realmente... A gente não dorme, né? A gente não... E muito, né? E muito chambão nesse mercado. Então, tem que... ficar esperto, né? Já encontramos alguns pelo caminho aí. Mas acho que em todas as profissões, né? Assim, se passa por isso, né? Que o problema é que na campanha eleitoral tu tem pouco tempo para conseguir avaliar a pessoa para ver se é boa ou não. Porque tu tem 45 dias. E esses dias eu recebi o Rafa Bandeira aqui, eu falei, o problema do mercado não é que as pessoas são ruins, é que elas não são preparadas para a política. Porque tu vender um produto, fazer o lançamento de um produto, de marketing, é o que tá mais assim, né? É uma coisa. Tu vender uma pessoa é outra. Tem o modo que a pessoa fala, tem o jeito, tu não pode mudar ela, tu não pode mudar muito o cabelo dela, tu não pode usar gíria se ela não utiliza, né? E aí, se tu pega uma pessoa com mais idade, tem que saber qual plataforma ela vai fazer, ela vai performar mais. Então, é todo um conjunto, né? Que tu tem que entregar, tem que avaliar. Esse partido aqui é bom para ela estar, esse aqui talvez não, esse aqui ela não vai ter espaço. Então, todas essas leituras, aí a gente vem com jurídico, com contabilidade, com ciências políticas, com pesquisa. É um conjunto. Então, não é só lá o card, o post, o vídeo que vai te eleger. É um conjunto de coisas. É sola de sapato. Aliás, tu falou num ponto muito importante. Tem muita gente que acha que é a rede social que elege as pessoas. Eu costumo brincar que esse negócio de político eleito por rede social é a proporção de amigo teu que joga bola bem que vira jogador de futebol, tá? Isso aí. A maior parte é sangue, suor e lágrimas. Isso, né? aí. A campanha de 2016 eu fui o 5º mais votado, na de 20 eu fui o 3º mais votado. Né? A gente trabalhou pra cacete pra chegar nessa votação. E ainda assim, eu acho que eu surfei um bom momento. Tá? Um momento que estava propício para renovação, com um bom currículo, sendo um bom produto político para aquele momento que a gente estava vivendo. 2022... o Novo não estava com a reputação em alta, o momento era de polarização Lula e Bolsonaro, a gente estava, né, numa situação de dificuldade de posicionamento enquanto instituição partidária. Né? Eu era conhecido muito na capital e na metropolitana por causa do trabalho de vereador, mas não tinha ainda desbravado o interior do estado para montar a base eleitoral. O Partido Novo não tinha vereadores pelo estado afora, prefeitos e tudo mais. Então a gente brinca que 2016 e 2020 a gente surfou uma onda
Em 2022, a gente fez vota forceps, Bem isso. sabe? Eu disse Se não quem é o tivesse pessoal mais... do centro ali que não era polarizado, que não era assim, esquerda loucura, nem direita loucura, né? Porque se tornou um embate, sofreu muito. Bons nomes da política ficaram de fora de partidos mais de centro ali que não estavam nessa disputa, né? Nesse holofote de tiro o tempo inteiro, né? E aí bons nomes ficaram de fora, né? E nomes antigos da política, inclusive, Sim. que já faziam história. E aí tem essa coisa, em 2020 eu sinto que a renovação, ela era mais, não é que ela era mais pedida, mas estavam no momento propício, como tu falou, assim, era. E tem isso também, né? De tu estar no lugar certo na hora certa, assim. A minha pauta é essa, agora é o momento. Exato. É como a onda bolsonarista, que elegeu tenentes, coronéis e toda a polícia aí elegeu. Foi uma onda, a gente não sabe se vem agora ou não, se vai continuar. Aí eu sempre falo, tem a onda dos pastor, né? Que vem aí, daí o pastor, republicanos, aquela coisa toda. E aí teve o teu momento. Vai ter ainda, eu acredito que 2022 ali teve uma força pra gente pegar o voto da gurizada jovem, né? Uma campanha de fazer o título, porque com 16 tu pode Mas fazer, é uma da mas esquerda 18. identitária aí, né? Mas assim, ó, eles estão se interessando mais pela política, porque a informação tá correndo, Sim. entendeu? E aí vem propostas como novo. Porque com 18 anos ali, como tu entrou ali também, tu disse, eu fiz o meu primeiro mandato, uma política, uma campanha ideológica, nanana. O cara também tá com 18 anos ali com uma sim, ideia sim, mais sim. ideológica, Claro. né? No interior já forma a família mais cedo, mas aqui na cidade não, né? Já sai para estudar, até o do interior. Então ele já tem um livre-arbítrio de escolher, de fazer, né? Então eu acho que assim, agora para essa próxima eleição nas municipais também o voto jovem ele vai contar para a renovação dos municípios, né? Acho que talvez nas prefeituras aí, eu falei isso para o Sul também, que tem inúmeros prefeitos muito jovens, né? Sim. Com 30 anos, 29 ali, e as pessoas estão gostando desses mandatos. Que é um mandato, assim, interativo, né? Um mandato que traz, que nem tu tem especialização fora e tal. Tu traz as ideias de lá. Sim. Tu trouxe para dentro do teu gabinete na Câmara de Vereadores, agora traz para a Assembleia com outras ideias. Vamos ver se dá para aprimorar aqui, vamos ver se dá para fazer. O pessoal tá gostando cada vez mais disso. Ele tá se identificando, né? Porque o filho tá fora, ou porque vai voltar, daí ele pode implementar isso, que já teve uma ideia Porque antigamente era muito difícil isso, né? Tu estudava fora, bom, aprendi lá e ia lá, é país de primeiro mundo, mas não fazia políticas públicas para implementar aqui. Hoje tu tem essa possibilidade, estando na Assembleia, de propor algumas pautas, né? Então, claro que o Camosado não vai resolver o mundo, né? Não é assim, é um trabalho de formiguinha, né? E de vontade, de legado também, de deixar na história participação e contribuição. Até hoje a gente tá montando uma apresentação, que agora eu subo amanhã, tava comentando aqui, né? Subo amanhã para o norte do estado. Vou passar 4 dias em roteiro no norte do estado. E aí tava montando uma apresentação sobre justamente o papel do legislativo estadual, né, ou do legislador estadual. E aí eu, conversando com a equipe, falei assim, não, olha, acho que basicamente são 3 papéis que nós teremos nessa legislatura. Né? Um deles, talvez o mais importante, é de conseguir construir os consensos mínimos ou oferecer uma visão de diagnóstico da situação. Porque a gente ainda tem que educar as pessoas sobre como é que está a situação e quais são os problemas a serem priorizados. Porque se tu não tem uma noção mínima do como é que está a situação e o que é prioridade, tudo vira prioridade e tu não sabe o que é problema, porque quem grita mais vira o problema, né? Sim. Então esse diagnóstico é depois das reformas e manutenção das reformas feitas. E o que a gente nota muitas vezes é a dificuldade, talvez, de quem já tem mais experiência em mais mandatos acumulados, mas de conseguir estar se comunicando na rede social para o público e renovando esse relacionamento. Fica muito dependente do presencial, das relações de troca de favores ou algum outro tipo de vínculo, mas que eu acho que essa molecada mais nova, essa galera que está vindo com uma renovação, ela vem mais com esse senso de, né, o que eu quero fazer, onde é que está o problema e como é que eu pretendo atacar esse problema. Ainda que possa estar oferecendo um diagnóstico errado, ela consegue, né, sistematicamente falar sobre o que está na mesa, né? Eu vejo mais na política tradicional, né, se eu puder chamar assim, mais pessoas fugindo da raia de ter que se posicionar e dizer qual é o problema, né? Então tu faz uma política de posicionamento. Vamos deixar um recado, Camosado, para quem quer concorrer. Inclusive, eu vou dizer para o Camosado assim, deixa um recado encorajando ou desencorajando, né? Porque a política tem que ter estômago, mas eu sempre falo aqui, já falei outras vezes, eu sempre falo isso que eu sempre falo aqui, eu vou parar de falar isso, não estou gostando. Mas eu falei outras vezes aqui que a Câmara de Vereadores de Porto Alegre, ela esvaziou, né, com a esquerda, largou uma boa parte na Assembleia,
e a direita entregou só o Camusato. Porque se posicionou, porque vem de um partido com ideias, talvez é um diferencial, não estou dizendo que o Novo é melhor, mas estou dizendo que é um diferencial e que talvez as pessoas estão cada vez mais se identificando nisso. Então deixa um recado para a galera aí que quer entrar na política, sei lá, o que tu quiser falar, fica à vontade. Bom, então vamos fazer um convite, né? Independente do partido, da sigla partidária, eu estava refletindo sobre isso hoje. Estava numa reunião, estava sentado à direita do governador e da secretária de Planejamento e Gestão do Estado no Conselho Estadual de Desburocratização e Empreendedorismo, que foi um dos responsáveis por boa parte dos avanços de competitividade do Estado, que tem ali representados setor empresarial, setor público, diversos órgãos da Justiça, Ministério Público, enfim, Corpo de Bombeiros, secretarias e por aí vai. E eu estava sentado ali do lado do governador, já tendo participado como convidado, fui vereador convidado lá nos últimos 4 anos, mas ali na condição de deputado, e hoje a gente estava falando sobre licenciamento ambiental como um dos gargalos a serem resolvidos pelo Conselho. E aí eu refleti que nós estamos em 2023 e fazem exatos 10 anos que eu era um empreendedor que estava tomando nas costas por causa de licenciamento ambiental do Estado e dizendo não é possível que ninguém entenda o que o empreendedor possa nesse Estado. Eu olhava para a política e não via gente com qualificação e que tinha esse senso de vivência para conseguir propor soluções. E ali foi o despertar para vou ajudar a fundar esse partido aqui, vou concorrer. 10 anos depois, eu estou sentado na mesa à direita do governador propondo as soluções daqueles problemas que me atingiram quando eu era empreendedor. O que eu quero dizer com isso é que as mudanças na política elas estão muito mais próximas de você do que a gente acredita. Naquela época eu nem imaginava que isso fosse possível, eu nem sonhava com a carreira de parlamentar. Mas hoje cada vez mais as pessoas conseguem se informar, estar por dentro e estar participando das decisões políticas, né, por conta das redes sociais e da facilidade que se tem de poder influenciar também os parlamentares que estão lá. Né? Hoje eu consigo falar com as pessoas pelo Instagram, pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo Twitter. Né? Antes não existia isso. E as pessoas têm que usar desses canais. E quando elas acharem que não está sendo suficiente, elas têm que experimentar ser candidatas. Ou ajudar um candidato que elas confiam, que elas acreditam. Isso vai fazer muita diferença ali na frente. Querendo ou não, a gente passou por grandes transformações nesses últimos 10 anos estruturais do nosso país. E foram muitas delas promovidas por pessoas que talvez nunca tivessem se interessado por política antes. É verdade. Então, assim, isso é muito legal. E eu acho que nenhuma mensagem é mais motivadora do que essa para quem está nos assistindo e pensa que, olha, eu acho que tem coisa errada aí na política brasileira e eu acho que eu tenho condição de oferecer alguma coisa para melhorar isso. Então, olha, eu ia dizer o seguinte, a minha mensagem naquela época foi de xingar os juízes e jogadores é fácil, né? Calça a chuteira e entra em campo. Né? Eu deixo esse convite, provocação para vocês, né? Bora calçar a chuteira, que tá precisando de jogador que saiba chutar bola aqui também dentro de campo, porque tem muita bola para ser chutada. Isso aí. E estamos errando muito no gol aí. Então, quem quiser, né, atender esse chamado, enfim, vai ser um prazer poder contribuir. E o Novo é um dentre tantos partidos que quer ajudar pessoas que estão eventualmente fora da política ou se sentem deslocadas dos seus atuais partidos para caminharem junto com a gente na transformação e construção de um Brasil mais próspero. Isso aí. Obrigada, Camusato, pela Obrigado tua participação. pelo convite, um prazer. Espero que tenham gostado. Gostei muito, tanto da conversa quanto da pizza. Isso aí. Esse foi mais um episódio do podcast Iceberg. Valeu!